Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar formação de números. Trouxe para vocês 10 exemplos para você ficar aí craque em relação a esse assunto que envolve arranjo de permutações, tá legal? Não esqueça do final do vídeo deixar o seu comentário, é importante nós ouvirmos vocês para poder melhorar cada vez mais o nosso trabalho, tá legal? Curta o nosso canal, compartilhe com os amigos e vamos juntos aprender matemática de uma maneira mais tranquila, tá bom? Olha só, o primeiro exemplo que nós temos aqui é quanto à formação de números com dois algarismos distintos, utilizando os algarismos 3, 4, 5, 8 e 9. Então, a primeira dica é a seguinte, olha, selecione os algarismos disponíveis no exercício 3, 4, 5, 8 e 9. E aí, ao ler o exercício, você faz um teste. Peraí, como assim números com dois algarismos distintos? Por exemplo, olha, eu tenho que utilizar dois algarismos desses 5 para formar um número. E a palavras distintos diz o seguinte, que os algarismos têm que ser diferentes, tá legal? Então, algarismos diferentes, por exemplo, o menor deles é o 34. Eu escolhi o 34, eu tinha 5 para escolher, o primeiro algarismo eu escolhi o 3, e depois eu escolhi o 4, que automaticamente eu percebi que tem que ser diferente a palavra distinto, tá? Então, dicas importantes. Primeira coisa, monte uma caixinha chamada quadro de opções, uma caixinha de opções, tá? Como você tem que fazer duas escolhas, você pensa assim, bom, para escolher o primeiro algarismo do número que eu quero, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções. Aí eu escolhi o 3, ó, 30, então eu já não posso mais escolher o 2, eu já não posso mais escolher o 3 na segunda opção. Então vão sobrar só 4 opções, o 4, o 5, o 8 e o 9. Por exemplo, aí, ó, eu tenho 4 opções e eu escolhi o 4. Pronto! Ao fazer isso, você formou o seu número. Mas quantos números se pode formar agindo dessa maneira? Números diferentes. Por exemplo, o 35, o 38, o 39 são números com dois algarismos distintos. Então, se você multiplicar esses números que estão aqui no quadro de opções, você vai ter o número 20. E você pode acreditar, você pode formar 20 números diferentes, pessoal, utilizando dois algarismos do 3, 4, 5 e 3, 4, 5, 8, 9, dos 5 algarismos disponíveis para você. Então, essa é a ideia. Ler o exercício, montar o quadro de opções e multiplicar a quantidade de opções desse quadro que nós montamos, tá bom? Então nós vamos brincar com números formados com 2, 3 e 4 algarismos, tá? Então, por exemplo, ó, o número formado, agora o próximo exemplo, quantos números de 3 algarismos distintos? Ó, nós formamos com 2, vamos formar agora com 3 algarismos distintos. É o mesmo raciocínio, ó. Eu tenho aqui os algarismos disponíveis nesse exercício e eu tenho que escolher 3. Eu posso escolher o 3 rapidinho, 123, que é o menor deles, tá bom? Ó, se você ler o contrário, 654 será o maior. Só uma dica legal para você. Bom, o que a gente faz então? Quadro de opções. Para escolher o primeiro algarismo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Eu escolhi o 1. Então, para escolher o segundo algarismo, eu não tenho mais 6, eu tenho 5, tirei 1. Então, aqui, ó, agora eu escolhi o 2, ótimo, já não tenho mais o 2. Eu tenho quantos algarismos? 4, 3, 4, 5 e 6, e aí eu escolhi o 3. Então, lendo o exercício, formando o número para ver se você entendeu, você monta o quadro de opções. Multiplicando 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Você pode formar 120 números de 3 algarismos distintos, tá bom? Professor, e quando nós tivermos exercício assim, por exemplo, envolvendo 4 algarismos distintos? Observe que aqui só aumentou a quantidade de algarismos para formar um número. Então, números distintos, diferentes, utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9. Vamos ver. Utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, eu posso formar o número 1234, tá facinho aqui, correto? Mas montando o quadro de opções, você vai pensar assim, para escolher o primeiro algarismo, eu escolhi o 1, você poderia ter escolhido 3, 4, 8. Então, nós temos aqui 7 opções. Ao escolher o 1, o 1 já não pode mais entrar na escolha do segundo algarismo. Então, eu tenho 6 opções, aí eu escolhi o 2. Depois eu tenho 5 opções, eu escolhi o 3. Depois eu tenho 4 opções e aí eu acabei escolhendo o 4. Multiplicando a quantidade de opções,
Uma dica legal, multiplica de 2 em 2, ó, 7 vezes 6 e 5 vezes 4. 7 vezes 6, 42, 5 4, 20. Depois você dobra aqui, ó, certo? E acrescenta o zero, você pode formar 840 números com 4 algarismos distintos, tá bom? Utilizando esses 7 algarismos aqui, ok? Tá. Tem uma dica muito legal, toma muito cuidado quando você lê o exercício. Agora vamos montar exercícios onde não aparece a palavra distintos. Então, por exemplo, olha, quantos números de 2 algarismos, ó, não aparece a palavra distintos depois da palavra algarismo, e significa que eu posso repetir o número 33, 44, 55. Então, como é que fica o quadro de opções? Então, lembrando, você pode repetir, eu posso formar o número 33, 34, 35, 44 e assim por diante. Montando o quadro de opções, vamos ver o seguinte, olha, para escolher o primeiro algarismo, eu escolhi o 3, certo? Mas poderia escolher o 8, o 9, qualquer um. Você tem quantas opções? Ó, 5 opções. Aí eu escolhi o 3. Só que como eu posso repetir, eu não excluo o 3 da segunda escolha. Então eu continuo com 5 opções. Então eu posso pegar o 33, 34, 35, 43, 44. Então multiplicando as quantidades de opções, eu posso formar 25 números com 2 algarismos aqui, podendo repetir, porque não tem a palavra distintos. Combinado? Esse é um detalhe importante. Professor, e quando tiver 3 algarismos distintos? É o mesmo raciocínio. Ó, não aparece a palavra diferentes, né? 3 algarismos, né? Não aparece a palavra distintos, quer dizer, então você pode repetir. Então você copia aqui a quantidade de algarismos e você pode escolher 3. Lembrando que você pode colocar até o 111. Eu escolhi aqui ó, o 656, eu peguei aqui o 650 e repeti o 6. Então o que significa isso? Para escolher o primeiro algarismo, você tem aqui ó, 6 opções. Aí eu escolhi o 6, pronto. Você poderia ter escolhido um, qualquer um deles. Bom, aí para escolher o segundo algarismo, eu não posso riscar o 6 porque eu posso escolher outro número. Pode acontecer de escolher o 6 de novo. Então você tem 6 opções. E aí, para escolher o terceiro algarismo, eu posso acontecer de pegar o 6 de novo, certo? Então você pode pegar o número 111, por exemplo. Então você tem 6, 6 e 6 opções. Multiplicando essa quantidade de opções, nós vamos ter 36 vezes 6, 216 números de 3 algarismos eu posso formar com 6 algarismos. Interessante, né? Bom, enfim, professor, mas com 4 também é a mesma coisa? Sim, com 4 só aumenta o trabalho da multiplicação. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 7 algarismos para escolher 4. Então, quadro de opções. Eu escolhi o número 1221. Observe que repetiu o 1 e o 2. Poderia ser 1111. Não tem nenhum problema, tá? Por quê? Porque são 4 algarismos. Então, olha só. Primeira opção, 7. Aí eu escolhi o 1. Risca. Não pode riscar porque não tem a palavra distinto. Então eu tenho 7. Escolhi o 2. Risca o 2? Não pode riscar porque não tem a palavra distinto. Tem mais 7, escolhi o 2, risca? Não pode riscar porque não tem a palavra distinto. E aí eu tenho 7, escolhi o 1 e acabou. Multiplicando aqui 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, faz 2 em 2, pessoal. Faz assim, ó, 49 vezes 49. Multiplica com calma que vai dar 2.401 números com 4 algarismos. Isto mesmo, tá? Professor, mais alguma novidade? Eu já entendi essa parte agora. Tá, vamos fazer algumas novidades assim, ó. E quando for número par, qual é a diferença? Em primeiro lugar, quantos números pares de 2 algarismos distintos eu posso formar com 3, 4, 5, 8 e 9? Lembrando que o número par são números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, tá bom? Então, o detalhe importante é assim, quando for número par ou ímpar, você tem que ficar atento ao final. Então, primeiro você tem que olhar a quantidade que tem aqui de algarismos pares, porque você tem que estar preocupado com o final do número. Por exemplo, eu vou escolher o número aqui 38, ó, 2 algarismos diferentes, mas tem que terminar em 4 e 8. Opa, terminou em 8. Então, vamos pensar assim. Quando for número par ou ímpar, a primeira coisa a fazer é você ver a quantidade disponível. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, de pares. Então, eu tenho o 4 e o 8. Eu tenho 2 algarismos pares. Eu escolhi 8. Como é distinto, né, que o exercício pede números diferentes, eu não posso mais usar o 8. Pronto, agora eu tenho 4 algarismos.
Então, para cada número par, eu posso formar 8 números diferentes. 4 números diferentes. Então, olha só, nós temos aqui, então, 4 vezes 2, eu posso formar aqui 8 números pares de 2 algarismos distintos. Pronto, simples assim. Por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui com quantos números ímpares de 3 algarismos distintos eu posso formar. Então, o mesmo esqueminha. Selecionei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Como é número ímpar, nós temos que lembrar que o número ímpar termina em 1, 3, 5, 7 e 9. E aí nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 números ímpares, 3 algarismos ímpares para terminar. Então eu tenho que ficar esperto. Então eu vou escolher o número aqui, ó, 421. É ímpar e tem 3 algarismos diferentes. No quadro de opções, a primeira coisa a fazer é colocar a quantidade de algarismo ímpar. Então nós temos aqui, ó, 3. O 1, o 3 e o 5. Eu escolhi o 1, então eu não posso mais usar o 1, porque ele já está aqui no final. Aí eu volto aqui para frente normal. Então nós temos agora, olha, 1, 2, 3, 4, nós temos 5 algarismos para escolher. Eu escolhi o 4, e aí nós temos agora mais 4 para escolher, e eu escolhi o 2. Pronto! Multiplicando a quantidade de opções aqui nesse quadro, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, 60. Eu posso formar 60 números ímpares com 3 algarismos distintos, utilizando esses 6 algarismos aqui, certo? E quando for, professor, assim, quantos números pares de 2 algarismos? Não aparece a palavra distintos. O que eu faço? É o mesmo raciocínio, pessoal. Copia aqui os algarismos disponíveis. E se você entender o exercício, você faz um exemplo. Olha, eu posso formar pares com 2 algarismos. Par termina com 2, 4, 6 e 8. Então eu tenho aqui o 4 e o 8. Então eu vou escolher, vou formar um número com 2 algarismos, podendo repetir. Pode ser o número 44, pode ser o número 88, 48. Ou seja, nós temos aqui um quadro de opções e nós temos 2 algarismos pares. Eu escolhi o 4. Só que como não tem a palavra distintos, eu não posso riscar o 4, porque ele pode entrar na formação desse número ainda. Aí eu então devolvo o 4 e eu tenho para escolher 5 algarismos. Tá vendo? Porque eu devolvi o 4 e eu escolhi o 4, você poderia escolher qualquer outro, combinado? Então nós podemos formar aqui, ó, 10 números de 2 algarismos, tá bom? Então, professor, tem mais algum exemplo legal? Vamos fazer mais aqui, ó. Por exemplo, quantos números ímpares de 3 algarismos nós podemos formar? Observe que não tem a palavra distinto. Isso significa, isso mesmo, que pode repetir o número na hora de escolher. Então, eu vou escolher um aqui, tá? Ó, números ímpares, ó, 111. Só que aqui eu escolhi os 3 ímpares, né? Só para contrariar. Então, montando o quadro de opções, em primeiro lugar, nós temos 1, 2, 3 algarismos ímpares. Eu escolhi o 1, mas eu não posso riscar o 1 porque não tem a palavra distintos. Então nós temos agora aqui, ó, 6 para escolher, eu escolhi o 1 de novo, e tem 6 para escolher, eu escolhi 1 de novo, certo? Multiplicando 6 vezes 6 vezes 3, 36 vezes 3, 108 números com 3 algarismos. Correto? Bons estudos, mande suas dúvidas, sugestões e conte conosco. Até a próxima aula. Tchau!